Por que algumas pessoas atraem dinheiro sem esforço, enquanto outras lutam a vida toda? A resposta não está na sorte, não está no destino e definitivamente não está lá fora. Emma Curtis Hopkins, a mestra dos mestres do novo pensamento, descobriu há mais de 100 anos algo revolucionário. O dinheiro é apenas um reflexo, um espelho perfeito da sua consciência interna, e nos próximos minutos vou revelar o princípio esquecido que ela ensinou e que transformou a vida de milhares de pessoas. Se você mudou de emprego, de cidade, de relacionamento, mas sua situação financeira continua a mesma, o problema não é o que você está fazendo, é o que você está sendo internamente. E hoje, isso vai mudar. Antes de começarmos, quero que você faça algo comigo. Pense na sua situação financeira atual. Não julgue, apenas observe. Quanto você tem no banco? Como você se sente quando pensa em dinheiro? Qual é a primeira emoção que surge? Medo? Ansiedade? Frustração? Ou talvez paz e confiança? Guarde essa resposta, porque no final deste vídeo você vai entender exatamente de onde ela vem e como mudá-la. Agora vamos lá. Emma Curtis Hopkins não era uma mulher comum. Nascida em 1849, numa época em que mulheres mal tinham voz, ela se tornou uma das pensadoras espirituais mais influentes da história americana. Ela treinou Ernest Holmes, que fundou a ciência da mente. Ela influenciou Charles e Myrtle Fillmore, fundadores da Unity. Ela foi mentora de Malinda Cramer, fundadora da ciência divina. Praticamente todos os grandes mestres do pensamento positivo que você conhece hoje beberam da fonte de Emma Curtis Hopkins. E ainda assim, seu nome foi quase apagado da história. Por quê? Porque seus ensinamentos eram radicais demais, poderosos demais, especialmente quando se tratava de dinheiro. Hopkins começou sua jornada espiritual como estudante de Mary Baker Eddy, fundadora da ciência cristã. Mas enquanto Eddy focava principalmente em cura física, Hopkins expandiu os ensinamentos para todas as áreas da vida, incluindo prosperidade, relacionamentos e sucesso. Ela abriu sua própria escola em Chicago, o Seminário de Metafísica Cristã, onde formou centenas de professores que espalharam seus ensinamentos por todo o país. O que tornava Hopkins tão especial era sua capacidade de unir misticismo profundo com aplicação prática. Ela estudou filosofias orientais, misticismo cristão, hermetismo e sintetizou tudo isso numa metodologia clara e aplicável. Ela não estava interessada em teoria abstrata. Ela queria resultados reais na vida real, de pessoas reais. Hopkins ensinava algo que a sociedade da época não estava pronta para ouvir: que a pobreza não é uma virtude, que a falta não vem de Deus e que cada pessoa tem o poder absoluto de transformar sua realidade financeira mudando apenas uma coisa: sua consciência. Ela foi uma das primeiras a desafiar abertamente a teologia da pobreza que dominava o cristianismo. Ela dizia que um Deus de amor infinito jamais desejaria falta para seus filhos. Que pobreza é resultado de ignorância espiritual, não de vontade divina. Vamos mergulhar fundo nesse ensinamento hoje. Parte 1. O princípio do espelho. Imagine que sua conta bancária é um espelho. Não um espelho qualquer, mas um espelho mágico que reflete perfeitamente o que está acontecendo dentro de você. Cada número ali é uma fotografia exata das suas crenças mais profundas sobre merecimento, valor e abundância. Hopkins chamava isso de princípio da correspondência mental. Ela dizia: tudo o que você vê no mundo externo é apenas a manifestação visível do seu mundo interno invisível. Seu dinheiro, seu trabalho, suas oportunidades, tudo isso é o resultado direto do que você carrega na sua consciência. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não entende. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Deixe isso entrar no seu coração por um momento. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Isso significa que você pode afirmar 100 vezes por dia que quer ser rico, pode visualizar, pode fazer rituais, mas se lá no fundo da sua consciência existe uma crença de que você não merece, de que dinheiro é sujo, de que pessoas espirituais devem ser pobres, adivinhe o que vai se manifestar? Exatamente,
a sua crença profunda, não o seu desejo superficial. Hopkins usava uma metáfora poderosa. Ela dizia que a mente é como um jardim. Você pode plantar as sementes mais bonitas na superfície, as afirmações positivas, as visualizações. Mas se o solo está contaminado com ervas daninhas de crenças limitantes, o que você acha que vai crescer? As ervas daninhas sempre vencem. Sempre. Não porque são mais fortes, mas porque têm raízes mais profundas. Então a questão não é apenas o que você está plantando na superfície. É o que já está enraizado no solo da sua consciência. E a maioria das pessoas nem sabe o que tem lá. Elas herdaram crenças dos pais, da religião, da sociedade, e essas crenças operam silenciosamente no fundo, sabotando todos os esforços conscientes. Parte 2. As 3 camadas da consciência financeira. Hopkins identificou 3 camadas de consciência que determinam sua realidade financeira. Entender essas camadas é absolutamente crucial, porque a maioria das pessoas só trabalha na primeira camada e, por isso, nunca vê resultados duradouros. A primeira camada é a consciência de superfície, ou consciência intelectual. É aquilo que você pensa conscientemente sobre dinheiro. É quando você diz: quero ser rico, quero abundância, mereço prosperidade. Esta é a camada do pensamento positivo convencional. Você lê um livro, aprende algumas afirmações e começa a repetir. A maioria das pessoas trabalha apenas nesta camada, e é por isso que não vêem resultados, porque essa camada, embora importante, é a menos poderosa das 3. Pense assim: sua consciência intelectual é como o presidente de um país. Ele pode fazer discursos bonitos, pode declarar leis, pode ter ótimas intenções. Mas se o Congresso e o Judiciário não concordam, se a burocracia não coopera, nada acontece. Sua consciência intelectual pode declarar abundância o dia todo. Mas se as camadas mais profundas não concordam, você fica paralisado. A segunda camada é a consciência emocional, ou subconsciente. Esta é muito mais profunda e muito mais poderosa. São os sentimentos que você tem em relação ao dinheiro, muitas vezes contraditórios com seus pensamentos conscientes. Você pode dizer que quer dinheiro, mas sentir culpa ao tê-lo. Pode afirmar abundância, mas sentir inveja de quem tem mais. Pode declarar merecimento, mas sentir vergonha da sua situação atual. Hopkins ensinava que esta camada emocional é como um filtro ou uma lente. Se está contaminada com emoções negativas, ela distorce tudo o que vem da primeira camada. É como tentar ver através de um vidro sujo. Você pode ter os pensamentos mais bonitos, mas quando passam pelo filtro emocional contaminado, o que se manifesta é a contaminação, não o pensamento. E aqui está algo crucial. Esta camada não responde à lógica. Você não pode simplesmente pensar seu caminho para fora de um bloqueio emocional. Você pode saber intelectualmente que merece abundância, mas se emocionalmente você carrega vergonha, a emoção sempre vence. Sempre. Hopkins dizia que esta é a camada que precisa de cura, não de convencimento. E então temos a terceira camada, a mais profunda e mais poderosa, a consciência espiritual, ou supraconsciente. Hopkins também chamava de consciência crística, ou consciência de Deus. Esta é a camada onde reside sua verdadeira identidade. Não sua identidade como pessoa com história, com problemas, com limitações, mas sua identidade como expressão da inteligência infinita, como ponto focal da abundância divina, como manifestação do absoluto. Nesta camada, não existe falta, não existe limitação, não existe pobreza. Existe apenas abundância infinita, porque você reconhece que é um com a fonte de toda a provisão. Hopkins dizia que esta consciência não precisa ser criada, ela já existe em você. Ela apenas precisa ser descoberta, despertada, trazida à tona. Esta é a camada que Hopkins dizia que devemos alcançar para transformar permanentemente nossa realidade financeira. Porque quando você opera desta camada, as outras 2 automaticamente se alinham. Quando você sabe, com conhecimento espiritual profundo, que é um com a abundância infinita, seus pensamentos naturalmente refletem isso e suas emoções naturalmente se harmonizam.
Parte 3. O erro fatal que mantém você pobre. Aqui está o erro que 99% das pessoas cometem. Elas tentam mudar o reflexo no espelho sem mudar o que está na frente do espelho. Deixe eu explicar melhor, porque isso é tão importante que vale repetir de várias formas até penetrar completamente. Imagine que você está na frente de um espelho fazendo uma cara triste. Você olha para o espelho e vê aquela cara triste refletida. O que você faz? Se você for insano, vai tentar mudar a cara triste no espelho. Vai esfregar o vidro, vai pintar um sorriso ali, vai fazer qualquer coisa para que o reflexo mude. Obviamente isso não funciona, certo? A única forma de mudar o reflexo é mudar a cara que você está fazendo. É exatamente isso que a maioria faz com dinheiro. Tenta mudar o reflexo, muda de emprego, busca novas oportunidades, faz mais cursos, trabalha mais horas, tudo tentando mudar o dinheiro lá fora. Mas o dinheiro lá fora é apenas o reflexo. Se você não muda o que está dentro, a sua consciência, o reflexo volta a ser o mesmo. Sempre. Hopkins dizia que isso explica por que pessoas que ganham na loteria frequentemente perdem tudo em poucos anos. Estatísticas mostram que 70% dos ganhadores de loteria declaram falência dentro de 3 a 5 anos. Por quê? A consciência delas não mudou. Elas continuam sendo pobres por dentro, mesmo com milhões no banco. E o universo, que é perfeito em refletir a consciência, logo restaura o equilíbrio. A pessoa volta a ser pobre por fora também. Ou pense em pessoas que herdam fortunas e as dilapidam. Ou empresários que constroem impérios e os perdem. Se a riqueza fosse apenas sobre técnicas, sobre conhecimento de negócios, sobre oportunidades, essas pessoas manteriam sua fortuna. Mas não é. É sobre consciência. E consciência não se herda, não se compra, não se ganha na loteria. Ela se cultiva. O erro fatal é acreditar que circunstâncias externas têm o poder primário. Hopkins era radical nisso. Ela dizia: circunstâncias não têm poder nenhum, exceto o poder que você dá a elas através da sua atenção e da sua crença. O desemprego não tem poder sobre você a menos que você acredite que tem. A crise econômica não tem poder sobre você a menos que você a aceite como sua realidade. A falta de oportunidades é apenas uma crença coletiva, não uma verdade absoluta. Isso parece absurdo para a mente lógica. Claro que a economia afeta você, claro que a falta de emprego importa, mas Hopkins diria: essas são as regras do jogo no nível da aparência. Mas você não é obrigado a jogar por essas regras. Você pode operar de um nível superior de consciência onde outras leis se aplicam. A lei espiritual supera a lei material. Sempre. Parte 4. Como sua consciência cria dinheiro. Agora vamos ao mecanismo. Como exatamente a consciência cria dinheiro? Esta é a parte onde muitas pessoas se perdem porque tentam entender com lógica material um processo que é fundamentalmente espiritual. Mas Hopkins tornou isso surpreendentemente claro. Ela ensinava que existe uma substância primordial invisível que permeia tudo. Ela chamava de substância divina, mente universal, ou simplesmente espírito. Esta substância não é metafórica, não é poética. Hopkins insistia que é tão real quanto o ar que você respira, só que opera numa frequência que seus 5 sentidos não captam diretamente. Esta substância é infinita, ilimitada, indestrutível e está constantemente pronta para tomar forma de acordo com a impressão mental que você coloca nela. É como se o universo inteiro fosse feito de uma argila invisível infinita. Você é o escultor. Suas crenças, seus pensamentos dominantes, suas emoções habituais são as mãos que moldam essa argila. Se você constantemente pensa em falta, se você vive com medo de não ter suficiente, se você olha para sua conta e sente desespero, você está esculpindo mais falta nessa argila universal. E o universo, sendo perfeitamente obediente e impessoal, manifesta exatamente o que você esculpiu. Não porque ele quer que você sofra, mas porque ele é uma lei, não uma pessoa. Ele responde ao que você imprime nele, da mesma forma que a gravidade responde quando você solta um objeto. Mas o oposto também é verdade.
Se você mantém uma consciência de abundância, se você genuinamente sabe e sente que vive num universo de provisão infinita, se você se reconhece como herdeiro de tudo o que existe, você está esculpindo abundância. E o universo manifesta isso também. Não como recompensa pelo seu pensamento positivo, mas como resposta automática à lei da correspondência. Hopkins tinha uma frase que seus alunos repetiam como mantra: "Não há falta na mente de Deus, portanto, não pode haver falta na minha mente, que é uma com Deus." Veja a lógica espiritual aí. Primeiro, estabelece a verdade absoluta. Deus, ou fonte, ou universo, não conhece falta. É impossível. Falta implicaria limitação, e o infinito não pode ser limitado. Segundo, reconhece a unidade. Minha mente não é separada da mente universal. E terceiro, tira a conclusão inevitável. Se sou um com o ilimitado, limitação não pode ser real para mim. Esse não era um pensamento positivo superficial. Era uma convicção profunda de unidade com a fonte infinita, baseada em compreensão metafísica clara. E Hopkins insistia: quando você realmente entende isso, não como conceito, mas como experiência vivida, sua vida muda irreversivelmente. Agora, aqui está a parte que confunde muita gente. Se é tão simples, por que não funciona para todo mundo que tenta? Hopkins responderia: porque a maioria não está realmente mudando a consciência. Estão apenas mudando pensamentos na superfície enquanto mantêm intactas todas as crenças profundas. É como tentar mudar a direção de um navio movendo apenas a bandeira no topo. Você precisa mudar o leme, que está lá embaixo, invisível, mas controlando tudo. Parte 5. Os bloqueios invisíveis. Vamos mergulhar nos bloqueios, porque aqui é onde o trabalho real acontece. Hopkins identificou várias crenças tóxicas que mantêm as pessoas presas na pobreza, e reconhecê-las em você é o primeiro passo para a libertação. O primeiro e maior bloqueio é a crença na escassez. Esta é literalmente a mãe de todos os bloqueios financeiros. É a crença profunda de que não há suficiente para todos, que recursos são limitados, que se alguém ganha outro perde, que o universo é um jogo de soma zero. Esta crença é tão pervasiva, tão aceita universalmente, que a maioria nem questiona. Mas Hopkins dizia que é completamente falsa do ponto de vista espiritual. Pense assim: quantos pensamentos você pode ter? Existe um limite? Você pode ficar sem pensamentos? Claro que não. Pensamentos são infinitos porque vêm de uma fonte infinita. Agora, se dinheiro é materialização de consciência, se é substância universal tomando forma, por que seria limitado? A limitação não está no universo. Está na consciência humana coletiva que aceita a limitação como real. Hopkins ensinava que enquanto você acreditar em escassez, você vai operar de um lugar de medo. E medo é o oposto de fé. Medo fecha, contrai, segura. Fé abre, expande, libera. E é a abertura que permite que a abundância flua. Ela dizia: você não pode receber com os punhos fechados, tem que abrir as mãos. E você só abre as mãos quando confia que há mais de onde veio. O segundo bloqueio é a indignidade. É a crença profunda de que você não merece. Isso geralmente vem da infância, de mensagens que você recebeu sobre seu valor. Talvez seus pais tenham lutado financeiramente e você internalizou que sua família não merece abundância. Talvez você tenha cometido erros no passado e agora carrega culpa que se traduz em autossabotagem financeira. Talvez você tenha sido ensinado que pessoas boas, humildes, espirituais não devem desejar riqueza. Hopkins era feroz ao destruir essa crença. Ela dizia: você é expressão de Deus, ponto. Isso não é condicional ao seu comportamento, à sua história, aos seus erros. Se Deus é perfeito e você é a expressão de Deus, então perfeição é sua natureza verdadeira. E perfeição não pode ser indigna. A indignidade é apenas uma mentira que você acreditou. Ela ensinava um exercício poderoso. Olhe no espelho e diga para si mesmo: eu sou a expressão perfeita da vida infinita. Eu mereço tudo o que a vida tem para oferecer. E observe o que surge. Se você sentir resistência, se algo dentro de você gritar: não, você não merece, você encontrou o bloqueio.
e agora pode trabalhar nele. O terceiro bloqueio é a demonização do dinheiro. Quantas vezes você já ouviu que dinheiro é a raiz de todo o mal? Que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Que pessoas espirituais devem ser pobres para serem puras? Hopkins lutou ferozmente contra esses ensinamentos distorcidos. Ela dizia: o verso bíblico não diz que dinheiro é a raiz de todo mal. Diz que o amor ao dinheiro, a ganância, é raiz de males. Dinheiro em si é neutro. É energia, é ferramenta, é meio de troca. Pode ser usado para bem ou para mal, dependendo da consciência de quem o possui. Se você acredita que dinheiro é inerentemente ruim ou sujo, como pode atrair algo que sua mente julga como negativo? Você vai subconscientemente repelir. Hopkins ensinava que dinheiro é espiritual. Não apesar de ser material, mas porque tudo é espiritual na essência. Não existe dicotomia entre espírito e matéria. Matéria é espírito em forma visível. Então, dinheiro é forma visível da abundância invisível de Deus. Quando você vê dessa forma, você pode ter dinheiro e ser espiritual. Aliás, você deve ter dinheiro para expressar plenamente sua espiritualidade no mundo material. O quarto bloqueio é a identidade de vítima. É quando você culpa o governo, a economia, seus pais, sua falta de educação, sua cor de pele, seu gênero, o sistema. Sim, preconceitos existem. Sim, sistemas podem ser injustos. Hopkins não negava isso, mas ela dizia: enquanto você se define como vítima desses sistemas, você está renunciando ao seu poder. Ela contava sobre seus próprios alunos que vieram de circunstâncias terríveis, pobreza extrema, discriminação, trauma, e mesmo assim prosperaram. Por quê? Porque recusaram aceitar as circunstâncias como definidoras da sua realidade. Eles escolheram operar de uma verdade superior. Eu sou expressão da consciência infinita, e essa consciência não conhece limitação. Hopkins diria hoje: sim, o sistema pode ser injusto, mas você não precisa esperar o sistema mudar para você prosperar. Você pode mudar sua consciência agora. E quando você muda sua consciência, você de repente vê oportunidades que estavam invisíveis. Você atrai pessoas que podem ajudar. Você desenvolve habilidades que não sabia que tinha. Não porque o sistema mudou, mas porque você mudou. Parte 6. A grande mudança, do fazer ao ser. Aqui está a virada de chave que separa os que transformam suas vidas dos que ficam presos eternamente. Hopkins ensinava que a maioria das pessoas vive no nível do fazer. Elas acreditam na seguinte sequência: eu preciso fazer mais, para então ser feliz, próspero, realizado. Então, elas fazem. Trabalham mais horas, pegam mais projetos, fazem mais cursos, tentam mais estratégias. E às vezes até conseguem ter mais, mas nunca chegam ao ser, porque sempre há mais para fazer, mais para ter. É uma corrida sem fim. Mas Hopkins virou essa sequência de cabeça para baixo. Ela dizia: a sequência verdadeira é ser, fazer, ter. Você precisa primeiro ser, no nível da consciência, aquilo que deseja manifestar. Quando você é abundante internamente, você naturalmente faz as coisas que pessoas abundantes fazem. Não por esforço, mas por expressão natural. E então, você tem os resultados correspondentes à consciência. Isso significa que você não espera ter dinheiro para se sentir próspero. Você se sente próspero agora, sem condições, sem desculpas. Você não espera a conta bancária aumentar para se sentir grato e generoso. Você é grato e generoso agora, com o que tem. Você não espera a oportunidade perfeita aparecer para se sentir merecedor. Você se reconhece como merecedor agora, independente das circunstâncias. E aqui está o paradoxo. Quando você não precisa de nada externo para si ser algo, o externo começa a corresponder ao que você é. É como se o universo dissesse: ah, você não precisa de aprovação externa? Então, você está pronto para receber. Você não precisa de dinheiro para se sentir próspero? Então, você está pronto para ter dinheiro. Esta é a parte mais difícil para a maioria das pessoas aceitar e aplicar. Como se sentir abundante quando as contas estão vencidas?
Como se sentir próspero quando o banco está no negativo? Como manter consciência de sucesso quando tudo parece falhar? Hopkins diria: exatamente aí está o teste. Se você só consegue sentir abundância quando tem dinheiro, então sua consciência é dependente das circunstâncias. E consciência dependente não cria, ela apenas reage. Você precisa desenvolver uma consciência independente. Uma consciência que sabe que é abundante, não por causa das circunstâncias, mas apesar delas. Não porque ignora as circunstâncias, mas porque reconhece que elas são temporárias e subordinadas à verdade espiritual permanente. Hopkins usava a metáfora do sol. O sol sempre brilha, sempre. Mesmo quando está nublado, mesmo à noite, o sol está brilhando. As nuvens não afetam o sol, apenas bloqueiam sua visibilidade temporariamente. Sua verdadeira natureza abundante é como o sol, sempre presente. As circunstâncias negativas são apenas nuvens temporárias. Se você se identifica com as nuvens, vai sofrer cada vez que elas aparecem. Mas se você se identifica com o sol, você sabe que continua brilhando independente das nuvens. Parte 7. As práticas de transformação. Hopkins não acreditava em teoria sem prática. Ela era extremamente prática e ensinou métodos específicos que seus estudantes usavam diariamente para transformar a consciência. Vou compartilhar 3 dos mais poderosos. O primeiro método é a negação espiritual. Isso soa estranho para ouvidos modernos e é frequentemente mal interpretado. Negação não é fingir que os problemas não existem. Não é colocar a cabeça na areia. É negar poder às aparências negativas. É recusar aceitar que elas sejam a verdade final. Por exemplo, você olha para sua conta bancária e vê números negativos. A prática da negação seria dizer: eu vejo esses números, mas eu nego que eles tenham poder sobre minha paz. Eu nego que eles definam quem eu sou. Eu nego que eles sejam a verdade final sobre minha vida. Eu nego que eles sejam permanentes. Eu nego que tenham origem na mente de Deus. Portanto, nego que sejam reais no sentido absoluto. Você está literalmente destituindo a aparência negativa do poder que ela parece ter. Hopkins dizia que enquanto você dá realidade total às circunstâncias negativas, você as mantém. Quando você nega que sejam absolutas, você começa a dissolvê-las. Depois da negação vem a afirmação, mas não qualquer afirmação de autoajuda genérica. Hopkins ensinava afirmações da verdade com V maiúsculo, afirmações baseadas em princípios metafísicos, declarando sua verdadeira natureza espiritual. Exemplos do que ela ensinava. Eu sou a expressão da abundância infinita. A substância divina flui através de mim como prosperidade ilimitada sem esforço. Eu sou um com a fonte de toda provisão. O que é verdade de Deus é verdade de mim, porque não há separação. Eu não tenho que ganhar abundância. Eu tenho que reconhecê-la. Ela já é minha por natureza divina. Veja que essas não são esperanças, não são desejos. São declarações de fato espiritual no tempo presente. Você não está tentando criar algo novo. Está reconhecendo o que já é verdade num nível superior. O terceiro método, e o mais poderoso, é o que Hopkins chamava de tratamento espiritual ou tratamento mental. Este é um processo estruturado, quase científico, onde você sistematicamente eleva sua consciência do problema para a solução, da aparência para a verdade, da limitação humana para a infinitude divina. Um tratamento espiritual típico tem 5 passos, que Hopkins chamava de os 5 passos para a demonstração. Primeiro, reconhecimento. Você começa reconhecendo que existe apenas uma presença e um poder no universo, Deus, o bem absoluto. Você não está pedindo para uma divindade distante. Está reconhecendo a realidade última. Segundo, unificação. Você reconhece que não está separado dessa presença. Eu e o Pai somos um. Minha mente é uma com a mente universal. Onde eu estou, Deus está. O que sou é expressão do que Deus é. Terceiro, realização. Aqui você declara a verdade sobre sua situação específica. Se é questão financeira, portanto, como sou um com a abundância infinita, não pode haver falta na minha experiência. A provisão já está feita.
O dinheiro necessário já existe na substância invisível e agora toma forma visível perfeita. Todas as portas se abrem, todas as oportunidades aparecem, todo bem me busca. Quarto, ação de graças. Você agradece como se já tivesse recebido, porque no nível espiritual já recebeu. A manifestação física é apenas questão de tempo. Quinto, liberação. Você solta completamente. Não fica ansioso esperando o resultado. Simplesmente confia que a lei espiritual está operando perfeitamente e o bem está a caminho. Hopkins ensinava que um tratamento feito corretamente é infalível. Porque você não está suplicando. Está aplicando lei espiritual, que é tão confiável quanto lei física. Parte 8. O dinheiro como teste espiritual. Hopkins via o dinheiro como um dos maiores testes espirituais que existem. Por quê? Porque o dinheiro tem uma forma peculiar de revelar nossas crenças mais profundas, nossos medos mais escondidos, nossos apegos mais fortes. É fácil dizer que você confia no universo quando tudo está bem, quando as contas estão pagas, quando há sobra no final do mês. Mas e quando a conta chega e você não tem como pagar? E quando a oportunidade de emprego não aparece? E quando você faz tudo certo, mas o resultado não vem? Aí você descobre em que realmente acredita. Ela contava que muitos dos seus alunos vinham buscando prosperidade material, mas ao longo do processo descobriam que a verdadeira riqueza era a consciência transformada. Alguns prosperavam financeiramente. Outros descobriam que nunca realmente quiseram riqueza, queriam paz, ou propósito, ou liberdade, e dinheiro era apenas o símbolo disso. Hopkins dizia que a jornada espiritual não é sobre fugir do mundo material. Não é sobre negar o corpo, negar o dinheiro, viver como eremita. É sobre dominar o mundo material através da consciência espiritual. É sobre estar no mundo, mas não ser do mundo. E dinheiro é um dos principais campos de batalha onde essa maestria é desenvolvida e testada. Se você consegue manter consciência de abundância em meio à aparência de falta, você alcançou um nível de maestria espiritual significativo. Se você consegue ser generoso quando parece que não tem o suficiente para si mesmo, você demonstrou fé real. Se você consegue agradecer pela provisão antes dela chegar, você entendeu como a lei espiritual funciona. Muitas pessoas espiritualizadas têm resistência ao dinheiro. Elas acham que buscar prosperidade é menos nobre que buscar iluminação, que é materialista, que demonstra falta de fé. Hopkins destruía esse conceito completamente. Ela dizia: como você pode ser uma luz no mundo se está constantemente preocupado com contas? Como você pode servir plenamente se está preso na sobrevivência? Como você pode ajudar outros se você mesmo está em falta? Prosperidade não é egoísmo. É responsabilidade espiritual. Você tem um dever para consigo mesmo e para com o mundo de expressar a abundância de Deus. Cada vez que você aceita a falta, você está negando a natureza de Deus. Cada vez que você prospera com consciência espiritual, você está sendo testemunha da verdade. Parte 9. Sinais de que sua consciência mudou. Como você sabe que sua consciência financeira está realmente mudando? Hopkins identificava certos sinais inequívocos. O primeiro e mais importante é a paz. Quando você para de ter aquela ansiedade constante sobre dinheiro, aquele medo no fundo do estômago, aquela preocupação que te acorda de madrugada, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente, isso é um sinal claro de mudança de consciência. Paz não é passividade, não é resignação, não é cruzar os braços e não fazer nada. É uma confiança profunda, inabalável, de que você está sendo cuidado, de que a provisão já está feita, de que tudo está se desenrolando perfeitamente. É poder olhar para a situação desafiadora e sentir quietude interna. Hopkins dizia: paz é a evidência de que você tocou a verdade. O segundo sinal é a generosidade natural. Quando você começa a dar sem medo, sem calcular, sem esperar retorno direto, sua consciência mudou fundamentalmente. A consciência de escassez agarra. Ela segura cada centavo com medo de que não haja mais. A consciência de abundância flui.
Ela dá livremente porque sabe que há uma fonte infinita. E não estou falando necessariamente de dar grandes quantias. Hopkins ensinava que a quantia importa menos que a consciência por trás. Você pode dar R$ 1.000 com consciência de sacrifício e perda, e isso reforça a escassez. Ou pode dar R$ 10 com consciência de alegria e abundância, e isso atrai mais. Se você se pega sendo mais generoso, não forçadamente, mas naturalmente, algo profundo já mudou dentro de você. O terceiro sinal é a gratidão espontânea. Não aquela gratidão de técnica, de fazer lista de gratidão todo dia porque algum guru mandou, mas aquela gratidão que simplesmente brota de você ao olhar para qualquer coisa. Quando você consegue olhar para o que tem, por menor que seja, e sentir genuína abundância ao invés de focar no que falta, sua consciência está transformada. Hopkins dizia que a gratidão é o segredo mais subestimado da prosperidade, porque gratidão é reconhecimento de que você já tem. E o universo responde ao que você reconhece. Se você reconhece falta, mais falta vem. Se você reconhece abundância, mesmo nas pequenas coisas, mais abundância vem. O quarto sinal é que oportunidades começam a aparecer. E aqui está o interessante. Você não as força. Elas simplesmente aparecem. Um telefonema inesperado. Uma ideia que surge do nada. Um encontro casual que vira parceria de negócios. Uma porta que se abre justamente quando você precisava. Hopkins chamava isso de sincronicidade divina. Quando sua consciência muda, você se torna um ímã para as oportunidades correspondentes. E o quinto sinal, talvez o mais sutil, mas mais importante, você para de comparar. Você para de sentir inveja de quem tem mais. Você para de se sentir superior a quem tem menos. Você simplesmente habita sua própria jornada com aceitação e confiança. Hopkins dizia que comparação é sinal de consciência de separação. Quando você realmente entende que todos são expressões da mesma fonte infinita, cada um manifestando de acordo com sua consciência atual, a comparação deixa de fazer sentido. Parte 10. Mantendo a consciência transformada. Agora, aqui está o desafio real. Manter essa consciência elevada. É relativamente fácil sentir-se abundante depois de assistir um vídeo inspirador, depois de ler um livro poderoso, depois de fazer um retiro espiritual. O difícil é manter isso quando a vida acontece. Quando a economia entra em crise. Quando você perde o emprego, quando o carro quebra e você não tem reserva. Quando as coisas não saem como planejado. Hopkins ensinava que manter a consciência é uma prática diária, não um evento único. Ela era extremamente disciplinada nisso e exigia o mesmo dos seus alunos. Ela recomendava começar e terminar cada dia com reconhecimento deliberado da verdade. Antes de checar seu celular, antes de olhar as notícias, antes de mergulhar nos problemas do dia, você deliberadamente coloca sua mente na consciência da abundância infinita. Você se lembra de quem você realmente é, não do papel que está representando. E à noite, antes de dormir, você faz o mesmo. Revisa o dia, mas não pelos problemas, pelos momentos onde você viu evidências da presença divina operando, pelas sincronicidades, pelas pequenas abundâncias, pelas oportunidades. Você adormece em consciência de gratidão e confiança. Hopkins dizia que o estado de consciência com que você adormece imprime profundamente no subconsciente. Ela também ensinava a vigiar seus pensamentos ao longo do dia. Não de forma obsessiva ou neurótica, mas consciente. Quando você pega sua mente entrando em padrões de falta, de preocupação, de medo, você gentilmente, mas firmemente a redireciona. É como treinar um cachorro. No início ele está sempre saindo do caminho. Você traz de volta. Com o tempo ele aprende. É como treinar um músculo. No início é difícil, requer esforço constante, vigilância. Com o tempo se torna automático. Sua mente começa a naturalmente buscar pensamentos de abundância ao invés de pensamentos de falta. Mas você precisa ser paciente consigo mesmo. Hopkins dizia que se você passou anos, talvez décadas, construindo consciência de limitação, vai levar algum tempo para reconstruir completamente. E ela era firme sobre uma coisa: evite conversas de miséria.
Sabe aquelas conversas onde todo mundo reclama da economia, da política, de como tudo está difícil, de como não há oportunidades? Hopkins dizia que cada vez que você participa dessas conversas, você está reforçando consciência coletiva de falta. E quanto mais você reforça, mais você experiencia. Isso não significa ser alienado da realidade. Não significa ignorar problemas reais. Significa simplesmente não dar poder a esses problemas através da sua atenção obsessiva e da sua crença neles como definitivos. Você pode estar consciente dos desafios, mas operar de uma consciência que sabe que há solução, que há caminho, que há provisão. Agora, eu te faço o convite à transformação radical. Então voltamos ao começo deste vídeo. O dinheiro é um espelho perfeito, imparcial, absolutamente confiável da sua consciência. Se você não gosta do que vê refletido na sua conta bancária, na sua situação profissional, nas suas oportunidades ou na falta delas, não tente mudar o reflexo. Não esfregue o espelho. Não pinte um sorriso nele. Não o quebre em frustração. Mude você. Mude sua consciência profunda. Emma Curtis Hopkins nos deixou um legado que a maioria do mundo ainda não descobriu completamente. Um legado que foi deliberadamente obscurecido, esquecido, deixado de lado. Por quê? Porque era poderoso demais, radical demais, libertador demais. E sistemas que se beneficiam de pessoas limitadas não querem que as pessoas descubram seu poder infinito. Ela nos mostrou que não somos vítimas de circunstâncias, somos criadores através da consciência. Ela nos ensinou que pobreza não é destino, não é punição divina, não é virtude espiritual. É simplesmente resultado de uma consciência que ainda não despertou para sua verdadeira natureza abundante. Ela nos deu ferramentas práticas, testadas, eficazes para fazer essa transformação. A pergunta agora é: você está pronto para essa transformação? E eu não estou falando da transformação superficial de ler um livro e fazer algumas afirmações por uma semana. Estou falando da transformação profunda, radical, de examinar cada crença que você tem sobre dinheiro, sobre valor, sobre merecimento, de desmantelar os bloqueios invisíveis que você nem sabia que tinha, de cultivar diariamente, consistentemente, uma consciência de abundância, mesmo quando tudo ao redor parece gritar escassez. Este é o caminho que Hopkins iluminou. Não é fácil. Ela nunca prometeu que seria fácil, mas prometeu que funciona. É um caminho testado por mais de 100 anos, validado por milhares de vidas transformadas. Não é magia, não é sorte, não é favor especial de um Deus caprichoso. É lei espiritual tão confiável quanto qualquer lei física. Assim como a gravidade funciona, quer você acredite nela ou não, a lei da correspondência entre consciência e manifestação funciona quer você esteja consciente dela ou não. A diferença é que agora você está consciente. E consciência é poder. Consciência é escolha. Consciência é liberdade. Então olhe para o espelho da sua vida financeira hoje. Olhe honestamente, sem julgamento, sem vergonha. E pergunte-se: o que esse espelho está me mostrando sobre minha consciência? Quais crenças profundas estão sendo refletidas aqui? E então, com a coragem que Hopkins demonstrou ao desafiar as crenças limitantes de sua época, com a determinação que ela teve ao treinar uma geração inteira de mestres espirituais, comprometa-se hoje a mudar não o espelho, mas aquilo que está sendo refletido. Mude sua consciência, e tudo, absolutamente tudo mais, mudará. Este é o ensinamento. Esta é a promessa. Esta é a sua herança como expressão da abundância infinita. Chegou a hora de reivindicá-la. Se este vídeo fez você olhar para o dinheiro de uma forma completamente diferente, se algo dentro de você despertou ao ouvir sobre o princípio do espelho de Emma Curtis Hopkins, faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, deixe um comentário dizendo qual dos 4 bloqueios você reconheceu em você. Foi escassez, indignidade, demonização do dinheiro ou identidade de vítima? Quando você nomeia o bloqueio, você já começa a dissolvê-lo. Segundo, se inscreva no canal e ative o sininho. Vou trazer mais ensinamentos esquecidos de mestres como Emma Curtis Hopkins.
conhecimento que foi deliberadamente apagado porque era poderoso demais. E terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está lutando financeiramente, mas não por falta de esforço. Compartilhe com alguém que precisa entender que o problema não é lá fora, é a consciência. Você pode literalmente mudar a vida de alguém compartilhando esta mensagem. Lembre-se, você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Então quem você escolhe ser agora? A escolha é sua. Sempre foi. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, mantenha sua consciência elevada.